Ele é o presidente do Esporte Clube Próspera. Com vocês, Isael Rocha. Só te fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza vai ser de primeiro. Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão. Dali, Patrick! Vou aproveitar e vou mandar pra noiva essa daí. É? Fazer aquele memolado, né? Fazer a moral. Israel, prazer enorme te ter aqui no Papo Churrasco. Falar um pouquinho da tua história. Show. Falar um pouquinho do Esporte Clube, né? Claro, Próspera. claro. Que é aí o desafio que tu encarou e está sendo bem sucedido. E também eu quero agradecer os apoiadores aqui do Papo Churrasco, né? Opa. Antes da gente iniciar aqui as nossas falas, né? O pessoal da Digital Agência, minha amiga Nicole, que cuida lá do nosso marketing, muito obrigado. Denos Mustache, que serve a nossa cervejinha, o nosso chazinho de boldo. MD Comércio de Carnes. O pessoal da Wagner Pães e Doces, Diogo Bilésimo Fotografias, Canal Isara, Dinner Drink, HD Móveis sob Medidas, meu grande amigo Lucas Silveira da For Construções e o Mercado Passa Aqui. Passa Aqui, tá em casa. Opa. E hoje a gente está aqui com o nosso grande parceiro Israel. Israel, formado em Direito, é isso? Formado em Direito. Sabe que quando eu tinha 6 anos eu decidi que eu ia ser advogado. Meu pai me levou num tribunal do júri e eu vi 2 advogados atuando, do qual eu tenho muito respeito, que foi o Ronaldo Benedetti e o Ivo Carminati. Uma memória que ficou de 6 anos de idade. Eu determinei, a minha tia da creche, a Fátima, ela no meu boletim lá da creche, ela colocou que, ó, Deus queira que seja um advogado bem sucedido, porque eu falava com 6 anos que seria. Com os 12 anos eu decidi que ia ser professor. Eu tive um professor na SATIC, chamado Boris. Cara sensacional, mudou a minha vida, eu não gostava de matemática, não gostava de números. Aí de repente tu encontra alguém que Te plantou a semente. te faz gostar e tu entende que o trabalho dele era algo excepcional. E aí eu disse, não, eu quero, além de ser advogado, eu quero ser professor também. E aí eu construí a minha vida assim, advogo então desde 2009 para 2010 e leciono desde 2012. 2011 para 2012 na universidade. Show. Então profissionalmente se sente um cara realizado, né? Bem sucedido. O sucesso ele é nada mais nada menos do que a gente está fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta e sem dúvida nenhuma eu sou uma pessoa realizada. Show de bola. E essa experiência na Unesc, desde 2012 então? Desde 2012. A minha relação com a universidade ela começa em 2001, quando eu busquei graduação lá. E aí eu sempre tive relações muito próximas com a universidade, né? Eu sempre fui um cara muito envolvido com o BCE e tudo mais. Aí depois eu acabei continuando na universidade porque fiz especialização lá e em seguida, todo esse tempo eu atuava no Procon de Criciúma. Legal, e aí um professor lembrou, ele precisava para uma disciplina de prática jurídica, um professor que tivesse intimidade com o direito do consumidor, e aí ele me convidou, Zé, eu estou precisando de um professor aqui para uma prática que acontece lá no fórum e tal, tu aceita? Eu aceito. Dali foi essa disciplina, foi direito do consumidor e estou até hoje lá na universidade, lá, local que eu me sinto muito bem. Se sente em casa então? Ah, sem dúvida nenhuma. A universidade é espetacular. É um local que, além de tu fazer boas relações, ela te torna mais jovem porque tu está constantemente em contato com pessoas
oxigenadas pela vida. Então vale muito a pena estar dentro da universidade. Tu entrou na universidade com quantos anos? Aí da minha graduação, acho que eu devo ter entrado lá com 18, 19 anos. Tá até hoje então? Tô até hoje dentro da universidade. Que legal. Seja algumas como acadêmico, seja outras então na condição de professor. E o orgulho da dona Catarina, rapaz, a minha mãe... A Catarina é sua mãe? Não, eu falo pra ela, mãe, ó, agora eu vou assumir a direção do próximo. Pelo amor de Deus, não vai deixar de ser professor. É o orgulho dela. O negócio dela é de ser professor. É o filho de ser professor. Eu lembro que por um bom tempo ela queria que eu fosse padre. Muito tempo atrás eu era pequena, ela disse, meu filho, a carreira de padre é um negócio padre. Eu disse, mãe, não serve pra mim ser padre, mãe. Negócio distinto, né? Mas aí depois ela ficou satisfeita com essa carreira, a advocacia também, ela tem muito orgulho. Mas lecionar na Unesc, e aí a gente tem a minha comunidade, eu sou de uma comunidade ali próxima da universidade, que é a Vila Manaus. Foram muitos os projetos que a universidade fez lá, projetos sociais, principalmente quando a gente fala em extensão da universidade, né? Então, por essa relação com a universidade, esse sentimento de orgulho, e hoje eu estar fazendo parte, eu acho que talvez traz isso para ela e tal, e também traz para mim. Eu normalmente lembro os meus acadêmicos com relação a essa minha transformação enquanto pessoa, né? A universidade, ela sem dúvida nenhuma, além de me transformar enquanto ser humano, ela também transformou a minha vida social, economicamente e tudo mais. Então é uma relação muito próxima, do qual eu fico sempre muito feliz em compartilhar, porque sem dúvida nenhuma estudar faz diferença na vida de um ser humano. Com certeza. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, né? Cara, mas agora falar do assunto do momento na tua vida, né? Falar do Esporte Clube Próspera. Prospinha? Prospinha. Ultimamente eu venho falando Prospão. Mas assim, o cara lá da Vila Manaus, Próspera. Meu avô era da Próspera. Meu avô era da Próspera do 9, seu França, falecido, né? Falo em memória. E o que acontece? Algumas vezes eu ia assistir jogo lá da Figueira. Uma outra memória. Tá dizendo, mas só do próximo? Não. Eu tenho várias passagens na torcida do Criciúma. Porque por muito tempo o Criciúma, nós tínhamos apenas o Criciúma para torcer. Então, quando uma das primeiras vezes em que eu tive com o Paulo Baier, eu recordo que eu lembrei o Paulo Baier de 2002. Quando eu estive com o Atos, eu lembrei o Atos de 2005. Não só o Atos, né? O Atos, o Roberto, o Ramon Fraga, que está hoje com a gente. Eu tenho uma história também em torcer para o Criciúma. Mas o Próspera, ele tem essa memória de infância, lá da Figueira. E aí, sem dúvida nenhuma, é diferente tu assistir o jogo da Figueira e hoje tu poder estar mudando a história, sim, a história de um clube. Mexendo ali no negócio. Aí é diferente. E assumisse a presidência do Próspera, a diretoria ali, que ano? Desse ano. Esse ano? No ano de 2019 eu fui convidado, eu inclusive estava auxiliando eles juridicamente, e dentre esses auxílios eu saí como vice-presidente no ano de 2019. Mas a minha relação de liderança, ela respeitava quem estava, e o máximo que fazia era participar de conselho e tudo mais. No ano de 2020 foi muito legal, assim, o Durval, que até então era presidente, ele entendeu que a história dele, ela tinha chego num limite, assim, olha, eu posso ir até aqui, a minha contribuição foi até aqui, botei para movimentar, eu vou dizer esse navio, porque é grande toda a estrutura, quando a gente pensa em número de funcionários, todas as pessoas envolvidas, e aí ele disse assim, olha, agora tem que ter uma outra pessoa. No início nem era eu, nós tínhamos outros nomes em que nós entendíamos que poderia contribuir para o Próspera. No entanto, foi se esvaziando essa lista a cada não, né? Olha, eu não posso, eu não sei o quê. E nós precisávamos de alguém que fosse a voz do Próspera.
alguém que reposicionasse e que entregasse uma informação qualificada para as pessoas. Quando eu falo informação qualificada, inclusive eu trago do direito do consumidor. Eu preciso que a criança entenda o que é o Próspera, eu preciso que o idoso entenda o que é o Próspera, que o jovem entenda o que é o Próspera. E aí, pela habilidade do direito, pela habilidade da sala de aula, pela comunicação e tal. Que tal tu então, seu presidente? Eu disse, olha, se todo mundo tiver ok, se é consenso, é uma unanimidade, bora, vamos juntos. E aí... Mas é uma posição difícil de assumir, né? Ou não? Ou pra ti foi natural? Não. Ela é complicada porque tu tem que levar em consideração a história do clube, todas as dificuldades que o clube enfrenta, principalmente financeira, tu movimentar todas essas engrenagens. E aí, considerando que eu sou advogado, eu dou aula, eu sou noivo, eu tenho mãe, né? Eu tenho uma família em que tu precisa também dividir o teu tempo. Claro. A gente não pode pensar agora, daqui por diante é só trabalho. Não, existe diversas funções que a gente tem que assumir, né? No nosso dia a dia. Eu sou filho, não sou pai, mas sou irmão, sou sobrinho. Então, sou sócio. Então, sou funcionário, né, quando eu levo em consideração, sou um colaborador da Unesco. Então, quando eu levo em consideração tudo isso, assumir o Próspera ele é difícil, porque ele exige tempo. Ele exige dedicação e, mais do que isso, tomada de decisão. Quando tu assume algo em que pessoas dependem de ti, para vocês terem uma ideia do que acontece do ano passado para esse ano. Muitos empregos, e é o seguinte, se porventura a gente não está na Série A do Catarinense, estaria várias pessoas nesse exato momento agora desempregadas. Então, quando tu briga por um acesso para uma divisão, e talvez esse foi sempre um dos nortes que nós buscamos dar para o Próspera, a gente falava em calendário. Olha, o Próspera precisa de calendário, o Próspera precisa jogar tanto o primeiro quanto o segundo turno do ano. Porque se porventura nós não tivermos um desses, eu sou obrigado a fazer demissões. Então, os atletas, do qual eu agradeço imensamente que tiveram com a gente, muitos inclusive continuam com a gente nesse ano, eles entenderam esse comprometimento que a direção tinha, que a comissão técnica tinha, e se entregaram a ponto de garantir que vários colaboradores, e aí eu falo o cara que corta grama, todos, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso cortador de grama seria o nosso jardineiro de gramado. Nós tivemos que contratar mais um para a Série A. Olha só, não só não demitimos, como contratamos mais uma pessoa para fazer a função. O esporte, além dele trazer a felicidade do qual a gente está aqui, né, o resultado que sem dúvida nenhuma foi muito positivo, ele é também um importante impulsionador econômico. Claro. E aí a gente precisa enxergar principalmente o futebol de alto rendimento com essa característica, que ele também dá empregos, que ele também qualifica pessoas, que ele pode contribuir não só para levar um nome, mas também para construir aí economicamente famílias. Eu, como um leigo falando, o que os recursos para um clube, ele vem do quê? Ele vem do campeonato, ele vem de patrocinadores, tem sócios, o clube, como funciona, amigão? Receitas, né? A receita do futebol, eu vou ter aquelas que são as principais. Talvez a principal é aquela que vem de televisão. As chamadas cotas de televisão, ela é a principal receita. Certo. Depois eu vou ter a de sócio torcedor. Depois eu vou ter a de patrocínio. Depois eu vou ter a do Match Day. A do Match Day é o dia do jogo. Eu vou ter a venda de ingressos, eu vou ter o consumo, eu vou ter... Mas na pandemia isso aí não existiu, né? É isso aí, eu tô te dando o dever, né? Tipo assim, nossa, o ideal é isso. E tal. E aí, de repente, tu pega um clube que não tem nada disso. Então a gente vai sobreviver do patrocínio e do patrocínio. Porque na Série B, inclusive, não tem cota de TV. Vocês ainda não têm associados?
o sócio do torcedor ainda não tinha não também. Tem, mas já tá... Agora sim. Agora, porque o que acontece? A gente estabeleceu algumas metas para o ano de 2020 no início dele. No entanto, a gente estabeleceu vários planos. Plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. E na medida em que foram acontecendo as modificações em razão da pandemia, e a pandemia ela mexe não só as relações das pessoas, mas ela também vai mexer com as relações econômicas, né, do planeta. Com certeza. A gente teve que ir adequando o nosso planejamento. Era um campeonato que era para começar no final de maio e ele só vai começar em novembro. Então eu preciso... Era um campeonato em que ele teria 2 turnos e ele passa a ter um turno só. Então eu tenho que ir adequando de acordo com vários planejamentos em que... Agora mesmo, quando a gente atingiu o nosso objetivo, que era o acesso à Série A, nós já tínhamos lá o manual de padrão dos estádios de futebol em Santa Catarina e nós tínhamos que fazer 3 adequações importantíssimas. Iluminação, troca de gramado, porque embora o nosso gramado seja muito bom, ele não é... não está nos padrão. Não está no padrão. E aumentar o número de torcedores, que a gente tem capacidade para 1.100 e a gente tem que ter capacidade para 2.500 pessoas. Então nisso já vai gerando custos, né? Nisso não só vai gerando um custo, que quem trabalha com gestão sabe que se eu faço um investimento em algo, é porque eu preciso ter o retorno, né? E qual é o retorno que eu vou ter agora em de repente gastar 500 mil numa arquibancada se eu não posso nem ter torcedor? A gente fala aí talvez 1,5 milhão que tenha que ser investido. Então, nós não tínhamos condições. Aí a gente vai criando os planos, né? Eu preciso de um plano A que é fazer tudo. Mas e se não der para fazer tudo? Plano B, jogar no Heriberto Wilson. Ah, mas e se de repente o Criciúma não autoriza o Próspera a jogar? Eu preciso de um plano C. Para onde que eu vou? Onde que eu vou jogar? No Aníbal, no Aníbal Costa? Então a gente foi estabelecendo. Eu não acompanhei. Deu certo o Heriberto Wilson? Deu certo. Um agradecimento que eu faço à gestão do Criciúma, né, na pessoa do Anselmo. Desde o começo, assim, ele se colocou à disposição do estádio, né? A gente sabe das diversas dificuldades, das coisas como das várias opiniões, né? Claro. Que existe não só dentro do Criciúma, mas que também existe por parte dos torcedores e tudo mais. A ciumeira aquela, né? São várias. E em nenhum momento ele titubeou assim, da perspectiva de buscar um empréstimo do Heriberto Wilson. E é uma parceria que muito provavelmente ela não se dê apenas pelo empréstimo, né? A gente vai fazer muitas outras coisas juntos, seja com relação à base, seja com relação aos atletas profissionais que se destaquem no Próspera. A gente vai encontrando, sem dúvida nenhuma, ao longo dessa nova trajetória, pelo que o Criciúma passa, pelo que o Próspera vai passar, a gente vai encontrando a nossa curva de convergência. Os momentos assim que a gente vai encontrando o ideal para a gente poder se ajudar e o Criciúma ficar forte, o Próspera ficar forte, e aí eu não tenho dúvida que a região fica forte. Com certeza. Imagina só, torcedor do Criciúma, o torcedor do Próspera. Esse ano nós temos um clássico. Esse ano nós temos um Criciúma e Próspera. Depois de 13 anos. Tipo assim, é algo... Eu me arrepio, eu falo. Tu já fica eufórico. Não é muito resultado. É o jogo, é a atmosfera da cidade, é as pessoas com aquela expectativa do que pode acontecer, do que vai ser o jogo, é a imprensa sendo movimentada, os jornais, isso tudo cria uma atmosfera que sem dúvida nenhuma colabora economicamente. E que não existia mais, né? E que não existia. Eu ontem ainda publiquei uma foto de 1980.
ela era uma foto em que jogava Criciúma e Próspera e falava os 2 últimos vivos da região. E novamente agora em Estão 2021 continuamos vivos e mais do que isso na elite do futebol catarinense, o que para nós Próspera sem dúvida nenhuma é motivo de muito orgulho. É isso aí. Cara, papo churrasco, o papo tá aí, né? Tá bacana. Mas tem que ter um churrasquinho também, né? Churrasquinho. Tá louco? Como é que tá aí nosso assador? Ó, trouxe a ferramenta? Ô, louco! Pode botar. A faca tá boa? Essa é a faca do Pirata dos Caribe. Depois a gente vai ficar aqui na resenha e daí a gente come um pouquinho mais, né? Beleza. Essa aqui é uma carninha da MD, Comércio de Carnes. A melhor aí da região de Sara aí. Amigão, e como foi ser campeão da Série B do Catarinense, da Copa Santa Catarina? Como foi essa experiência de trazer esse troféu para Criciúma? Agora eu digo, agora eu posso dizer, né? Ser campeão é para quem é melhor. Agora eu posso. Antes eu não podia. Não podia? Muita gente dizia no papel, porque o que acontece? O orçamento do Próspera, eu acho que a nossa receita com folha não era nem a 7ª do campeonato. Olha só. Não era nem a 7ª. Quando eu fiz parte da primeira reunião na federação, muita gente viu com desconfiança. O Próspera vai brigar para não cair. A gente era dado como um clube que ia brigar para não cair. Não. Os times que brigavam para acesso era esse, era aquele, era esse, era aquele. Esse era o sentimento da federação. Era o sentimento dos presidentes quando conversavam. E o sentimento do clube, o de vocês? Vocês sabiam que ia chegar? O acesso era nosso. Vocês já tinham essa convicção? Já. Cada atleta que era contratado dentro de um perfil de atleta para alcançar o objetivo. Cada membro da comissão, cada relação institucional que nós fazíamos era com o sentimento de que uma vaga do acesso era nossa. Nós não falávamos em ser campeão. Falavam no acesso. Acesso. Já estava de bom tamanho, né? Tava. Era o que queríamos. Ter calendário para todo mundo empregado, todo mundo ficar bem. Mas ao longo do campeonato a gente vai acrescentando pessoas. Sim. Pessoas vitoriosas, pessoas que têm no sangue ser campeão. Como no meio do campeonato a gente tem que trazer um Atos. O Atos, muita gente até questionou, mas o Atos não está com 40 anos, o Atos? A última grande passagem do Atos que o pessoal lembra foi pela Chapecoense em 2013 e tal. A gente traz o Atos e ele faz um jogo maravilhoso contra o Metropolitano, que a gente ganha de 3-0. O Metropolitano naquela rodada, inclusive, era o líder do campeonato. Vocês já foram lá e... A gente foi lá, 3-0, sapecada, eles nem entenderam. Quando eles foram entender o jogo, já estava 3-0. E aí vão correr atrás, e aí vem a experiência. Não, Sim. peraí, bota esse volante, bota esse outro volante aqui, dá de segurada, não existe mais jogo. E a gente sai de lá, nem modificou o placar, 3-0. Então quando tu começa a juntar gente vitoriosa, gente que é campeã, tu vai para uma final contra o Ercílio Luz e eles já sabem o que tem que fazer para ser campeão. E foi isso que eles fizeram. Nós fizemos um primeiro jogo em que já merecíamos sair com um placar positivo, mas foi 0-0. E a gente vai para um segundo jogo em que... na expectativa deles, inclusive pelo primeiro jogo, porque o primeiro jogo foi muito amarrado, assim, parecia um jogo de empate, sabe? Tipo assim, empatar, a gente leva pra casa e lá a gente faz a festa. E aí a gente vai lá e não é isso que faz, a gente precisava de um gol, já em seguida, no início do jogo faz o gol, no final do jogo a gente cria o segundo, que é pra dar aquela tranquilidade. E aí esse time, e o Ercílio Luz, é um time muito bom, era um time que, inclusive, no papel assim, era tido como o time para ser campeão e tudo mais.
mas de 3 partidas a gente faz 7 pontos e eles fazem 1 ponto. Então, aí agora, passado o campeonato, a gente pode dizer, a gente foi campeão porque sem dúvida nenhuma o elenco do Próspera era um elenco vitorioso, era um elenco pra ser E campeão. quando os outros clubes chegam para jogar contra o Próspera e eles encontram na beirada do campo Paulo Bauer, isso não é algo também que já chega tremendo? Olha, eu espero que sim. Eu não sei se é assim, até porque ele não tá mais jogando, né? Talvez se tivesse. Era outra história. A gente fala, né? O Paulo fala muito sobre isso, né? De que quando ele jogava assim, os caras iam jogar Respeitava mais. Respeitava. Eu não sei se é assim, né? Sabendo que ele não vai cobrar falta e tal. Mas ele é um cara que tem uma liderança de vestiário fora do comum. E assim, é um cara que tem uma história, então os atletas, eles se espelham, né? Um cara que eu acredito que no... É um cara campeão. Campeão? É um cara campeão. Trouxe esse DNA pro clube, né? É um desses caras que é campeão. Então, assim, ele tem esse espírito de liderança, ele consegue trabalhar muito bem esse espírito de liderança com o atleta. Ele foi por muito tempo capitão, então eu acho que essa relação dele de ser capitão faz com que a comunicação dele com o atleta seja muito boa. E o atleta, ele se entrega, ele entende a metodologia do Paulo, ele entende e ele aplica. É simples a comunicação. Talvez muitos técnicos que sejam muito bons tenham dificuldade com isso em razão disso. Eles tornam um negócio que é simples complexo e aí depois o atleta não entende. E o Paulo não, ele vai lá, ele simplifica, fica muito claro ali o que ele quer de cada atleta, o atleta vai lá e entrega e deu. E o resultado vem. Final da Série B, assim como foi da Série C, além do acesso, nós fomos campeões, né, com o Paulo Baier. Seja em 2018, seja agora em 2020. E agora a gente precisa entender o que a gente consegue numa Série A de Catarinense, numa elite de... E a gente já tá batendo o nosso tempo. Opa! Temos mais 3, 4 minutinhos aí. Bora. O que tu espera como presidente do Próspera em 2021? Permanência, a gente precisa permanecer. Mas mais do que permanecer, a gente precisa lutar por uma vaga na Série D do Brasileiro. A gente precisa de um calendário em que a gente jogue o primeiro e o segundo. A gente precisa colocar o Próspera, como nunca antes participou, numa competição de nível nacional. A gente precisa, o torcedor prosperano precisa torcer por um Próspera essa experiência num brasileiro, numa Copa do Brasil. E aí, para esse ano, a Série D estaria de bom tamanho. E para isso, o que o Próspera tem que fazer em campo para chegar numa Série D? Ser organizado, entender, fazer leitura de jogo, entender o campeonato. A gente precisa compreender qual é o nosso campeonato, quais são os times que a gente precisa e tem que conseguir o resultado e se comprometer com esses objetivos, né? Com esse projeto, né? Se o Próspera fizer isso, o Próspera não só permanece na Série A, como alcança a nossa Série D para o torcedor prosperano. Aí eu vou falar para vocês que 2022 que nos aguarde, que aí a gente vai ter mais tempo, inclusive, para a gente poder pensar em coisas que 2021 nós não conseguimos, porque a gente já termina 2020 emendando em 2000. Inicia, né? A gente terminou e já começou. É isso aí. E eu desejo sucesso pro Próspera, pra ti, né, que Obrigado. tá nesse cargo, acredito que vai continuar por muito tempo, porque vai fazer um bom trabalho, né? E eu espero o ano que vem tu vir com outra taça aqui, já pensou? Essa taça, inclusive, é a Anivaldo Martins. O pessoal né? tá mostrando a taça aqui.
Olha aí que coisa mais linda. É ouro puro isso aqui. A Nivaldo Martins, ela é uma taça muito valiosa para nós, porque o Nivaldo, além de ser um exímio centroavante, dizem que esse homem era um beija-flor no ar, cabeceava muito. Ele foi diretor, ele exerceu diversas funções no clube, né? E essa é uma das questões muito bacanas, assim, que eu particularmente na minha gestão eu procuro. Buscar os nossos heróis ali, buscar os nossos atletas do passado, quem contribuiu para o Próspera, né? Foram muitos, porque hoje o Próspera só existe em razão de todas essas pessoas. Toda essa história, né? E eu tô de passagem ali, eu vou passar, todo mundo que tá ali Todo vai mundo tá ali, passar. tá deixando o seu legado, né? O clube vai ficar e eu espero que a gente consiga deixar aí uma linda herança pro torcedor prosperano, pra região, pra Santa Catarina. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Queria agradecer novamente os nossos parceiros, né? Que fazem do Papo Churrasco essa coisa tão bacana, trazer histórias de personalidades aqui da nossa região. Agradecer o pessoal da Digital Agência, essa aqui, Digital Agência, Denos Mustache, MD Comércio de Carnes, Wagner Pães e Doces, Diogo Bilésimo Fotografias, Canal Isara, Dinner Drink, HD Móveis sob medida. Um abraço, Diego! E o pessoal da For Construções do Mercado Passa Aqui. E agradecer a tua presença, meu amigo. Saudações prosperanas. Eu, inclusive, esse final de ano aí, eu desejava um feliz ano novo, desejando um próspero ano novo para todo mundo. Eu dizia, próspero ano novo para vocês. Ontem eu tava com a minha mãe lá e ela fez o sinal do Star Trek, do Spock. E quando o Spock faz o sinal, ele está desejando vida longa e próspera para as pessoas, né? A saudação Vulcano. Então, aqui eu disse, mãe, tu deu uma ideia bacana para nós aqui trabalhar, principalmente coisas geek, com o torcedor prosperano que gosta disso, Sim. né? E, toda a torcida gosta, né? Então, vida longa e próspera aí para todos os nossos espectadores aí, para a torcida prosperana. Forte abraço. É isso aí. Vamos cantar nossa Obrigado musiquinha? pela presença. Primeiro pedir pro pessoal se inscrever no canal, É isso aí. curtir, compartilhar, chegando já. Chegamos a 1.000 inscritos. 1.000 inscritos? 1.000 inscritos no canal. Se tem 1.000 inscritos aqui, se um percentual desses for se tornar sócio torcedor do Próspera, vai ajudar muito. Já pensou? Pode ser um 10% já, né? E eu vou fazer campanha lá pro pessoal vir assistir e se inscrever, dar like lá e já se inscreve. É isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal Papo Churrasco. Ativa o sininho. E Ações e vamos lá. toca a nossa música aí, Patrick. Papo churrasco. Esse é o Papo Churrasco. Que alegria ter você aqui. Nós queremos te fazer sorrir. Esse é o Papo Churrasco. Esse é o Papo Churrasco. Cara.